Bom dia a todos mais uma vez e bem-vindos ao Frontier Day. Eu sou o Renan Azevedo, sócio e analista de setor elétrico aqui da Frontier Capital. Agora temos o prazer de falar com o Mário Bertontini, CEO da CESP. Bem-vindo, Mário, obrigado aí por participar do nosso evento. Eu que agradeço, Reno, parabéns a você, a toda a equipe da Frontier pelo evento. Obrigado pela participação, obrigado, obviamente, também a todos os participantes aqui. Ótimo, eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a CESP, porque a gente investe, tá, Mário? E depois a gente segue para um bate-papo. A CESP é uma grande empresa de geração de energia elétrica, foi privatizada em 2018 e hoje é controlada pela VTRM, que é uma JV entre a Votorantim Energia e o CPPIB, que é um fundo de pensão canadense. Isso é importante porque a empresa passou por um turnaround excepcional nos últimos 3 anos, reduzindo o custo, melhorando o gerenciamento do passivo e do ativo contencioso, equalizando o balanço de energia, o que se provou super importante esse ano, né, para enfrentar a crise hídrica de 2021. E a companhia agora entra numa nova fase, com a reorganização societária que está em curso e que visa fundir os ativos da CESP com os ativos de energia dos controladores. O resultado vai ser uma empresa de grande porte, né, com ativos de energia de geração hídrica, eólica e solar no futuro próximo. E olhando à frente, nós aqui na Frontier vemos uma plataforma de geração de energia elétrica nascendo, com um balanço forte, geração de caixa robusto, capaz de otimizar bem a relação entre dividendos e crescimento, muito bem gerida e num valuation super atrativo, né? Tudo isso através de fontes renováveis de geração de energia elétrica. Antes de começar o nosso bate-papo aqui com o Mário, só lembrar que, para quem quiser fazer perguntas, tem um botão no canto direito superior e ao final aqui a gente vai passar algumas perguntas para o Mário. Começar por um tema que é super relevante, que é até é o nome do nosso painel, que é a reestruturação societária, que está em curso, como eu mencionei. Se você pudesse falar um pouquinho sobre ela, sobre a governança do processo, né, os passos que a gente já deu até agora, como isso deve evoluir, e dentro do que você puder falar, em especial sobre a questão do voto do controlador nessa decisão. Ótimo. Obrigado, Reno, para a gente já colocar a pergunta da governança em primeiro lugar, que como de fato é. Nós anunciamos, né, só voltando, dando um passo atrás, nós anunciamos a transação proposta pelos controladores no dia 18 de outubro, em fato relevante passado. Desde então, conforme previsto no parecer 35 da CVM, o Comitê Independente foi instalado. O Comitê Independente conta com a participação de 2 conselheiros de administração, a Gleise Domingues e o Felipe Dutra. O Felipe, que é um assento por indicação e eleição dos minoritários, e contam com um terceiro membro independente de mercado, com uma vasta experiência em reestruturação societária, em bancos de investimento, avaliação de ativos e negociação, que é o Fernando Yunes. O comitê vem trabalhando a pleno vapor. Esse mês de segunda quinzena de novembro e agora este início de dezembro, eles já estão com todas as informações básicas disponíveis. O que tem havido agora são sessões de esclarecimento dessas informações, algum detalhe adicional, mas o core das informações, o corpo principal das informações, já estão em poder lá do Comitê Independente. Caminha bastante bem, à medida em que agora cabe a eles fazerem uma avaliação a partir dos seus próprios critérios, das suas próprias premissas, com toda a independência, sobre a relação de troca entre as ações da CESP pelas ações da nova VTRM, e a partir daí verificar se há ou não necessidade de alguma negociação entre as partes, né? E aí não é dito só por mim não, Reno, foi reiterado isso pelos controladores por mais de uma ocasião, em evento público também, de que os controladores estão absolutamente alinhados na busca do consenso no Comitê Independente. Em outras palavras, quer dizer, o que eu tenho ouvido dos controladores, inclusive, reitero aqui em eventos públicos,
ao mercado é de que não se imagina uma transação sem um consenso no comitê independente. Diga-se um consenso com os minoritários, o representante dos minoritários naquele órgão, né? E a partir daí, o referendo do Conselho de Administração da CESP e, na sequência, da Assembleia de Acionistas da CESP. De forma que o referendo do Conselho de Administração e mesmo da Assembleia fosse, de fato, um referendo, fosse, de fato, a confirmação de algo que consensualmente já foi atingido numa etapa anterior, né? Eu acho que dado o arcabouço de governança do Brasil hoje, me parece que a melhor governança a ser seguida, Ren. Não se inventou uma governança nova, se buscou no arcabouço do Brasil, que tem e é bem regulado, essa parte desse tipo de reestruturação societária, e está se buscando fazer isso da maneira mais transparente e consensual, né? Então, acho que caminha bem. Eu acho que, se tudo correr bem, em havendo um acordo para uma transação, é bem provável que a gente, como já foi antecipado, a gente deve ter uma transação aí em algum momento do primeiro quadrimestre do ano, acredito eu. Se não no primeiro trimestre, até pelo menos abril, primeiro quadrimestre, é o que nos parece numa visão prospectiva, tudo caminhando bem, obviamente. Legal. Vai nascer uma empresa com governança de alto nível, novo mercado, isso vai ser muito, muito interessante para o setor. E olhando um passo à frente, né? Concluída essa fusão dos ativos, né? O nascimento da nova VTRM, a nova CESP, vou chamar de nova CESP para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, quais oportunidades que vocês vislumbram para essa nova empresa? É como você colocou, quer dizer, é uma empresa que nasce na partida no novo mercado. Hoje a CESP é nível 1 de governança corporativa na B3, e esse nível 1 nós herdamos já da CESP estatal, né? Ela, no momento da privatização, ela veio como nível 1, e a ideia é basicamente ir para o nível máximo de governança no Brasil, na B3, que é o novo mercado. Então, é uma empresa que já nasce no novo mercado, como você mesmo salientou há pouco, né? A ambição nasce como um projeto bastante ambicioso. A ambição é, ao reunir os ativos hidroelétricos da CESP, mais a participação em ativos hidrelétricos que virão, essa é a proposta, da Votorantim, do Grupo Votorantim. E os ativos eólicos já em operação e aqueles que entram em operação no curtíssimo prazo, entre abril e novembro do ano que vem, 2022, quer dizer, nasce com uma plataforma bastante robusta. Também nasce com um portfólio de energia solar, Greenfield, por ser desenvolvido, e a ideia é que seja uma das plataformas mais robustas do país em geração de energia renovável. É essa a ideia, que tenha uma ocupação em todo o território brasileiro, nas diversas regiões, onde há vocação para cada uma das fontes, e que opere de uma forma muito sinérgica, muito complementar, todas essas fontes atuando, né? Esse é um primeiro aspecto. Então, o segundo aspecto dessa associação almejada, do que se deseja, que é realmente ter uma estratégia de comercialização de energia inovadora no país. Quer dizer, com um nível de inteligência de mercado, com um nível de escala, porque comercialização também precisa ter escala, né? E com um nível de digitalização que consiga ser uma das empresas líderes, não só em porte, em tamanho, como já nasceria, mas também em inteligência de mercado, em tecnologia, em uma empresa realmente, uma abordagem moderna e preparada para os novos tempos aí da comercialização de energia no mundo e no Brasil. Então, é essa a ambição. Interessante. Deixa eu fazer... Você abordou vários pontos que eu tenho aqui para tratar, e o deles é essa coisa de crescimento, né? E eu vou fazer uma pergunta mais difícil, né? Assim, a gente está vendo a competição. Então, a gente vê as capacidades que essa nova empresa vai ter para poder atuar em diversos... dentro do setor elétrico, né, em todas as fontes, enfim, até em fontes novas no futuro. Mas a gente vê a competição aumentando, teve anúncios, inclusive, recentes de novos players, grandes players entrando. Como você vê
essa competição? Assim, tem espaço para todo mundo? E qual que se a nova CESP, a nova VTRM, o que ela tem de diferencial para poder entrar nesse mundo muito competitivo? Perfeito. Não, eu respondendo uma das suas questões nessa colocação, eu não acho que haja espaço para todo mundo. Embora o Brasil tem, sim, um gargalo em geração de energia, que já está sendo endereçado, é bem verdade, e que a crise hídrica desse ano apenas demonstra a urgência de a gente avançar numa agenda de modernização do setor elétrico e da continuidade da expansão da capacidade de geração, transmissão e tudo mais, toda a infra aí, né? Eu acho que esse é um primeiro aspecto. Eu acho que muda um pouco, a gente tem assistido, em que pese a competição, sim, você tem toda a razão, Reno, bons ativos no Brasil são disputados, tem havido uma mudança no perfil do M&A ou do desenvolvimento da geração. Eu tenho visto, a gente tem observado no momento mais recente, já quase que nesse pandemia, pós-pandemia, nesse período pelo menos dos últimos 2 anos e meio, uma participação menor de players pequenos, de players menores, desenvolvendo projetos greenfield, sobretudo de renováveis, e uma certa consolidação em players maiores. O que eu tenho visto nesses últimos 2 anos, eu acho que até a pandemia talvez tenha acelerado esse processo, é um processo de consolidação maior em grandes players, né? A fusão proposta desta nova VTRM, a reorganização societária que a CESP está inserida nessa reorganização proposta, endereça esse tema. Quer dizer, no fundo é você ganhar porte, musculatura, capacidade de jogar um jogo tal como está posto. Quer dizer, onde eu acho que grandes players devem dominar esse processo de consolidação, né? Isso é positivo, porque eu acho que isso disciplina taxa de retorno de projetos, isso disciplina um modus operandi de expansão, isso aumenta muito a qualidade do financiamento desses projetos e da sua solvência. É muito positivo sobre esse aspecto. Isso não está acontecendo só no Brasil, isso acontece em diferentes perfis, né? Expansão em diferentes setores, também não é só do elétrico, de players menores começarem um movimento e depois vir players maiores fazendo uma consolidação, quer dizer, adquirindo ativos, combinando e quase sempre disciplinando, inclusive retornos, né? A gente parece estar assistindo esse movimento no setor elétrico nesses últimos 2 anos, né? Essa reestruturação proposta endereça também esse aspecto do mercado. Legal. E sobre consolidação que você mencionou agora, isso é uma tendência, você já colocou também, dá para gerar valor tem como gerar valor com esse processo de M&A, com esses players menores? É uma plataforma maior que nasce agora com a CESP, tem alguma vantagem nesse processo? Tem, inegável. Eu acho que as sinergias, elas são em várias frentes. Ela não necessariamente a maior, existe também essa sinergia, mas não necessariamente a maior sinergia esteja numa economia de custos propriamente. Por quê? Porque, e aí eu estou falando especificamente de CESP, né? Porque as empresas as quais são objetos dessa reorganização, tal como foi proposta, devo dizer para você que elas são bastante enxutas já. Você conhece bastante CESP, você acompanha de muito perto o CESP, você sabe do que eu estou dizendo. Quer dizer, são empresas muito enxutas. Então, esta combinação, alguma sinergia tem, mas a maior sinergia não está numa redução de custo propriamente. A maior sinergia, eu acho que ela está em alguns aspectos. Primeiro deles, vamos começar pelo financeiro, mais fácil. Quer dizer, à medida em que você se une e você consolida novos ativos menores que entram para dentro dessa carteira, há uma sinergia financeira de capacidade de financiamento, de capacidade de alavancagem a taxas mais competitivas, que é inegável que agrega valor, né? Então, assim, esse é um primeiro aspecto. Tem um segundo aspecto, que é uma sinergia de redução de riscos. E vocês que gerem portfólio por referência, são players de referência em gestão de portfólio, você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Quer dizer, não necessariamente o alfa é muito maior, mas o beta é significativamente menor. Então, assim, quando você combina portfólios hidroelétricos no centro-sul do país, com portfólios de renováveis convencionais, eólica solar no nordeste brasileiro, eles são muito complementares.
A sua matriz de geração e, portanto, o produto que você pode oferecer ao mercado, o produto de energia, eles são muito complementares. Tanto dentro das 24 horas de um dia, que quando o eólico está girando de madrugada, o solar está girando durante o dia, o hidráulico pode ser despachado na intermitência e tal, quanto na sazonalidade anual. Né, o período mais seco aqui do período seco é o período de maior vento e insolação no Nordeste e vice-versa. Então, assim, essa sinergia reduz muito o risco do portfólio. E ao reduzir o risco do portfólio, ao reduzir a volatilidade do EBITDA, no nosso caso específico aqui, abre possibilidade de melhor alavancagem para continuar a expansão, fomenta a maior geração de caixa, diminui os colchões de liquidez e de segurança que você tem para operar. Você colhe a sinergia de uma maneira indireta expressiva, né? E, por fim, essa escala é importante na comercialização que eu falei há pouco. É difícil você ter uma empresa comercializadora líder, puxando investimentos em digitalização, inteligência de mercado, em produtos diferenciados, se você não tiver escala. É muito difícil fazer isso em pequeno porte. Interessante. E sobre a comercialização, a gente está vendo também algumas novidades, né? Talvez pelos players que desenvolviam esse projeto serem menores, eles precisavam de PPAs mais longos para poder financiar o projeto. E agora a gente vê alguns players falando em desenvolver projetos com PPAs mais curtos, para não pagar esse prêmio no PPA mais longo. Faz sentido isso? Tem, na visão de vocês, isso funciona? Faz sentido. Você vê que a nossa política de comercialização de energia do longo prazo, e você vai se lembrar disso desde lá de trás, desde o início pós-privatização 2019, né? Ela é uma política de comercialização no meio do spot, né? Assim, o spot mais acessado pelos projetos Greenfield, até para poder garantir o Project Finance, e que você mencionou há pouco, até para poder garantir interligação com o sistema nacional interligado, se busca os PPAs de 10 anos, né? E fica um spot muito acessado, né? Com preços declinantes e, ao nosso ver, fora do fundamento, né? Então, assim, nunca nos fez sentido comercializar uma energia de 10 anos, por exemplo, e eu vou recorrer a preços históricos passados aí, nos últimos 2, 3 anos, a 120, 130 reais o megawatt-hora, em alguns momentos até mais baixo que isso, né? Não fazia sentido na nossa cabeça, quer dizer, não parava em pé o fundamento, né? Por quê? Mas tem uma explicação para isso, porque ele é muito acessado por projetos que nunca vendiam 100% da sua energia nesses preços, até porque acho que não se viabilizariam, mas vendiam uma parte importante da sua energia nesses preços, nesse prazo, para poder garantir o Project Finance, para poder garantir a interligação que ia viabilizar o próprio projeto, acreditando que a parte remanescente da energia pudesse ser comercializada em preços muito melhores e equalizável em uma média viável. A gente não adotou essa estratégia nunca aqui na CESP pós-privatização. A gente adotou uma estratégia de comercializar energia sempre do 3º ao 5º ano adiante, né? Então, por exemplo, nesse ano de 2021, o nosso triênio relevante para a comercialização de energia de longo prazo é o triênio 2024, 25 e 26. Né? A partir do ano que vem, passa a ser o triênio 25, 26, 27, e assim sucessivamente. Né? A gente acredita que esse spot é um spot, você pega players, consumidores de excepcional qualidade, e ele está menos poluído por esses projetos, Greenfield, porque esse prazo não viabiliza a Project Finance, né? E a gente tem conseguido preços sensivelmente acima. Então, nos parece fazer mais sentido, né? Esse ano, por exemplo, posso dar o exemplo deste ano, da comercialização recente, a gente tem conseguido preços num range, eu digo o grosso do volume, num range de 160 a 170 reais. Nesse momento, 165 está no mid-range. 160 a 170 reais o megawatt-hora, a preços de hoje, corrigidos pelo IPCA, né? Então, enfim, no tempo, você consegue rentabilizar a carteira de uma maneira muito importante. Essa margem agregada no longo prazo, ela é fundamental. Sim, já que a gente entrou nesse tema de preço de energia, que eu acho que é um tema um pouco mais complexo, né? Você já trouxe alguns fundamentos, né, da visão de vocês, do prazo. Se você pudesse falar um pouco das mudanças que estão acontecendo no setor agora, né? Você tem várias, né? Você tem o Mercado Livre abrindo, reduzindo a barra para novos consumidores entrando nos próximos anos. Você tem o desenvolvimento de projetos renováveis para o Mercado Livre, com o final de desconto da TUST, que pode acelerar um pouco esse processo.
geração distribuída, que impacta a carga, lei de precificação de energia, lei de privatização da Eletrobras, que trava a contratação futura. Sim, eu sei que é uma pergunta difícil, mas se você puder elencar coisas que vocês conseguem enxergar ou que são mais pontos de dúvida, assim, qual que é o norte, né, da empresa quando olha o preço de energia nos próximos anos? Perfeito. Eu acho que, e você elencou várias das medidas de modernização do setor elétrico, né, quer dizer, absolutamente necessárias, né? Vale também ressaltar que a gente vem já de uma medida importante, que foi a resolução implementada neste ano, que foi a resolução do GSF do passado, né? Aquele GSF da inadimplência dos players lá, não no caso do acesso, mas na inadimplência de vários players, junto à CCE, naquela conta corrente enorme que chegou a quase 9 bilhões de reais. Felizmente resolvido através daquela extensão das concessões e do destravamento dos pagamentos ali junto à CCE. Nós, CESP, nós não éramos devedores estruturais, nós éramos credores estruturais desse processo, e para nós foi muito importante, à medida que não só viabilizou a extensão das concessões, os 7 anos de extensão de Porto Primavera, os 15 meses de extensão de Paraibuna, como destravou contas a receber que nós mantínhamos junto à CCE. O que é bastante importante. Então, uma parte importante foi resolvida, que é esse GSF do curto prazo. Absolutamente insuficiente, mas era uma condição necessária para poder avançar, né? Você citou vários dos processos de modernização. A gente está muito otimista com isso, Reno. A gente não acha que é um negócio de curtíssimo prazo, mas a gente acha que a partir de agora, ao longo desses próximos 3 a 5 anos, talvez anualmente, ano que vem, o seguinte, assim sucessivamente, nesses próximos 5 anos, a gente vai assistir um conjunto de medidas de modernização do setor elétrico bastante necessárias. A liberação do mercado livre para cada vez consumidores de menor porte é um desafio espetacular. Nós, de novo, endereçando essa reorganização proposta que envolve CESP, ela endereça isso. A ideia é ter uma comercializadora líder no mercado brasileiro que possa endereçar em inteligência de mercado, em porte, em digitalização, levar ao consumidor de menor porte produtos customizados para suas necessidades, né? Isso é imperativo para você poder ser competitivo e agregar margem nesse produto energia, né? A gente espera isso, a gente acompanha de muito perto, e isso faz parte da estratégia dessa nova empresa no seu braço comercial. Esse é um primeiro aspecto. Tem um segundo aspecto que você falou da GD. A GD veio para ficar, quer dizer, a geração distribuída, né? Sobretudo solar distribuída, ela veio para ficar. Embora não seja um business que esteja na estratégia imediata desta nova empresa, para esses próximos anos a nossa ideia é evoluir na geração renovável em grandes projetos, não necessariamente no futuro imediato em geração distribuída, mas é um processo que veio para ficar, é um processo que está absolutamente em linha com as necessidades socioambientais recentes de ESG, e tem crescido no Brasil a taxas bastante importantes, né? É algo que tem que ser absolutamente considerado, né? Então, assim, tem um arcabouço regulatório muito importante. Você citou também o benefício, né, na transmissão dos projetos renováveis. Embora a gente não esteja com nenhum projeto imediato na CESP para isso, esse é outro fator que acelerou a obtenção de licença em alguns projetos. O que é bom, porque daqui a pouco virá uma onda de consolidação desses ativos que estão conseguindo ser licenciados dentro da janela de tempo para ainda colher o benefício, né? Eu acho que vários dos players que estão solicitando essas concessões empreenderão seus projetos e farão a sua operação no futuro, e outros podem até negociar ainda no estágio de Greenfield, né? Num Greenfield Ready to Build, que é um dos focos dessa nova empresa. Você acha que isso pode gerar algum problema de curto prazo no mercado, né? Essa concentração muito grande de novos projetos, o pessoal querendo construir para não perder, ou tem alguma coisa que consegue fazer um balanço e impedir que isso gere uma sobreoferta de energia, pelo menos de curto prazo? Não de energia, né? Mas de novos projetos. Não me parece que tenha um grande afluxo a ponto de criar alguma ruptura em oferta e de criar algum contratempo aí, Reno. Embora a gente, na CESP, nós não estejamos participando neste momento com nenhum projeto por ser licenciado em energia renovável nesses moldes, a gente acompanha, né? Assim, mesmo que de fora, a gente tem acompanhado um pouco o licenciamento dos principais projetos, esse pipeline, esse fluxo de aprovação,
né? Sim, você tem razão, há um movimento em prol disso, até porque é um benefício que tem uma janela para exaurir e é natural que houvesse, mas não me parece haver um pipeline tão robusto assim a ponto de criar alguma ruptura em oferta. Ruptura no sentido de uma oferta desmedida, uma oferta superestimada. Não me parece, né? Não me parece que esteja ocorrendo. Até porque volatilidade, crise financeira, instabilidade política global e local e econômica, eu acho que já é um filtro para várias das iniciativas, é o que nos parece. Sim. E especificamente sobre a abertura do Mercado Livre, alguma oportunidade ou desafio muito específico que vocês enxergam e que a CESP pode se aproveitar, né, no caso de oportunidade, ou tenha que se preparar para enfrentar? Sim, sobretudo na área da comercializadora. Assim, há uma ambição dessa nova empresa. Primeiro, há um convencimento de todos os players aqui, CESP incluída, de que a gente, como eu falei um pouco antes, a gente exige escala. A comercialização muito competitiva de ponta, comercialização de energia de ponta no Brasil exigirá escala. Nós estamos convencidos disso. E daí a ambição da gente montar uma comercializadora de referência no país, no porte e na tecnologia, né? E então, assim, recentemente a Votorantim Energia anunciou a aquisição de uma startup, que já não é mais startup, é bem da verdade, já foi no passado. Ela é na área de medição, na área de identificação de informação do perfil de consumo de consumidores de pequeno porte, né? O objetivo disso é cada vez mais apostar nesse entendimento do consumidor, indistintamente, dos diferentes portes, inclusive do pequeno no limite da pessoa física, né? Nossas residências, né? Você precisa entender o perfil de consumo para você parametrizar o melhor produto, para você de fato agregar o melhor valor para aquele cliente, né? E junto com agregando o melhor valor, quase sempre vem também boas margens, né? Se você está com o produto correto, quase sempre você consegue oferir uma boa margem. Então, para isso tudo, precisa dessa escala, para isso tudo a gente está muito otimista com essa liberalização gradual do mercado brasileiro de comercialização de energia, e estamos nos preparando ativamente para isso. Junto com a expansão em geração, esse é o segundo pilar, é um outro pilar igualmente importante nessa estratégia. Esse mercado mais, assim, mais varejo, né? Hoje o mercado é muito atacadista, né? Esse mercado mais varejo, ele pode ter... Uma teoria que eu escuto é que você pode ter margens melhores porque você oferece produtos que são bem mais customizados, são clientes que não têm muito acesso a diversas fontes, o portfólio de contratação é muito pequeno. Ao mesmo tempo, tem que ter sistema, como você mencionou, né? Então, exato. Essa oportunidade ela tá aí, está batendo na porta. Exato. Imagina, por exemplo, que você tenha... Vamos fugir um pouquinho da pessoa física, vamos falar de uma pessoa jurídica de pequeno porte, né? Imagina que você analisa o perfil de consumo, por exemplo, de um determinado shopping center, e você sabe exatamente os momentos que ele consome energia, né? Se é mais à noite por iluminação, se é mais durante ao longo do início da tarde por refrigeração de ares condicionados, você consegue medir exatamente o perfil. Se o consumo da sexta-feira e do sábado é muito maior que o da segunda e da terça, você consegue estabelecer o perfil. E você tenha também um perfil, por exemplo, de uma rede de padarias, cujo consumo pico é nos fornos elétricos do início da manhã, que a gente mal acordou ainda, né, no final da madrugada, para esse consumo. Se você consegue entender a necessidade de consumo de energia desses dois consumidores de pequeno porte, um shopping center e uma rede de padarias, você consegue levar produtos a eles que talvez sejam até complementares os dois juntos, né? Mas você consegue levar um produto para eles parametrizado para uma modulação horária. E você consegue fazer com que ele gere economia. Você vai levar um produto extremamente eficiente para ele e provavelmente você, se operar bem, você vai apropriar uma margem melhor, por você estar diferenciando. Você não consegue fazer isso se você não conhecer, se você não tiver a informação. Até porque esses consumidores ainda não têm, sequer eles mesmos, a melhor informação sobre o perfil de consumos deles. Isso é desconhecido hoje no mercado brasileiro, né? À medida em que você invista nesse conhecimento, e isso tem sido um dos alvos dessa comercializadora que nasce a partir dessa nova empresa, você consegue agregar uma margem espetacular. Você consegue agregar um valor para o cliente e uma margem que a gente ainda não conhece.
qual que é um pouquinho assim, o timing disso, né? Isso é 2023, 5 anos à frente, e isso demora um tempo para você fazer um ramp-up, à medida que você teve a liberação, né, daquele consumidor para ir para o Mercado Livre. Assim, como você imagina que vai ser a curva de aprendizado nesse novo negócio? Eu acho que ela é relativamente rápida, Reno, por dois motivos. Primeiro, pela necessidade econômica mesmo. Quer dizer, você tendo uma oportunidade, se você está aparelhado para oferecer antes do seu concorrente e aquele cliente se convence da economia, do valor do teu produto, acho que a curva pode andar rápido. Economia e eficiência quase sempre são pautas que, quando disponíveis, andam muito rápido, pela necessidade econômica. Esse é um aspecto. E tem um segundo aspecto. O mercado brasileiro não é só de energia, não é só de um consumo de energia. A gente, de um modo geral, nós somos uma sociedade de renda média, média-baixa, e uma das sociedades mais digitalizadas para o nosso perfil de país, né, de emergente. Né? Então, assim, o brasileiro gosta da boa novidade. Né? O brasileiro abraça a novidade, ele não tem resistência ao novo, né? Isso pode ajudar muito nessa aceleração. Então, a gente está muito otimista com isso. É óbvio que você precisa estar preparado para ofertar, né? Na ponta aqui do gerador de energia, do comercializador de energia, né? E é isso que nós estamos fazendo. Nós achamos que é uma curva, eu acho que dá para acreditar, dentro daqueles dois projetos que nesse momento estão na Câmara dos Deputados, um já passou pelo Senado, de liberação, da continuidade da liberação do Mercado Livre para consumidores cada vez menores. Acho que nesse próximo quadriênio, 2022, 2026, esse mercado pode, de fato, dar um salto. Sai um pouco de energia, mas a gente falou da comercialização, falou do desenvolvimento dos nossos projetos. Agora, isso precisa de pessoas, né? E você mencionou a comercializadora mais parruda, que vem com essa fusão. O que mais de equipe que a CESP, hoje é uma empresa muito enxuta, ganha, né, com essa reorganização societária? E, eventualmente, o que vai precisar para completar e chegar onde vocês desejam para estar, né, para os próximos anos? Perfeito. Veja, a gente já tem um quadro funcional hoje nessa futura empresa que almejada e proposta, razoavelmente complementar, o que é muito bom. O que não significa dizer que a gente não continuamente não precisa atrair novos talentos para complementar esse time, óbvio. Mas a gente tem na CESP hoje um conhecimento de décadas na operação de energia, na operação de usinas hidrelétricas de alta complexidade, né? Se tem uma coisa que o setor estatal elétrico fez muito bem, foi formar técnicos, engenheiros excepcionais na operação, na manutenção e nas atividades correlatas a usinas hidrelétricas de alta complexidade. Há uma expertise dentro da CESP de operação de hidrelétricas fenomenal. Por outro lado, os controladores detêm hoje uma operação em energia renovável, tanto na implementação de projetos Greenfield, na construção de projetos Greenfield, fazer com que projetos Greenfield se tornem Brownfields como referência em eficiência, como na operação desses parques, né? Realmente distinto. Esses ativos da VTRM atual, aqueles ativos, sobretudo lá no Piauí, mas lá no Nordeste, Piauí, uma parte menor parte em Pernambuco, são ativos de ponta, do ponto de vista de referência, de eficiência, né? Então, assim, há esse know-how, né? A combinação de uma comercializadora da Votorantim Energia, que já existe, já é de grande porte, já tem mais de 4, 5 anos de operação no mercado, já é uma das líderes do mercado hoje, com a junção daquilo que nós construímos na CESP nesses últimos 2 anos, na comercialização, tem uma equipe robusta, tecnicamente, para a operação. Eu me refiro a não só aos traders que estão na ponta, nas mesas de operação de energia, como na inteligência de mercado, de análise, equipe de meteorologistas, equipe de matemática e estatística para rodar os modelos continuamente, ficar testando hipóteses, né? Há uma equipe robusta na área comercial, na conquista de novos clientes, no pós-venda, né? Então, tem uma equipe bastante complementar. Agora, vamos precisar de mais talentos, é inegável, né? Eu acho que o segredo aí é o balanço da experiência com a capacidade de inovar, né? Com a capacidade de vislumbrar e enxergar oportunidades onde não está óbvio, né?
Acho que esse é o grande desafio em pessoas que você mencionou, Renan. Perdão. Alguma área específica que você acha que vale a pena fortalecer? A comercialização, você já mencionou que provavelmente a junção vai criar algo já muito algo de ponta, né? Eu ainda não teria condições de dizer áreas específicas da nova empresa que necessitariam ser fortalecidas. Nós estamos, de fato, nessa governança de aprovação dessa transação. O foco agora é a gente tentar fazer com que essa operação dê certo, que essa operação decole na melhor governança possível, como já foi dito, né? Então, o foco nesse momento está em viabilizar essa entidade nova, essa nova empresa, com toda a ambição que vem com ela, né? A partir daí, identificar. O que eu posso te dizer é de áreas que ambas as empresas já estão fortalecendo hoje, né? Quer dizer, a área de sustentabilidade, por exemplo, é uma área que a gente tem atraído talentos bastante importantes, até porque tem um modus operandi que se renova continuamente, que está avançando muito rapidamente. Então, tanto aqui nós na CESP, como eu, por conhecimento, eu sei lá da VTRM, da Votorantim Energia, todos nós estamos fortalecendo a área socioambiental, a área de ESG, governança de uma maneira com muita ênfase, com muito ímpeto, né? Toda a área de gestão de riscos, né? Toda a área, enfim, são áreas que estão sendo fortalecidas, né? A área de inovação, que é um negócio que, nesse momento, lá na VTRM e na Votorantim Energia, eles têm se dedicado já há algum tempo numa área de inovação robusta, enfim, são áreas que não são diferentes do receituário das demais empresas competitivas, das demais empresas que almejam liderança, sabe, Reno? E a partir dessa operação aprovada, a partir da constituição dessa nova empresa, aí sim existe uma nova etapa de nos debruçarmos e aí sim pegar a especificidade da complementação dessa equipe. Legal. E você puxou um tema interessante agora, ESG, a governança eu acho que está sendo testada, criada ao mesmo tempo agora com esse processo, né? E eu acho que a prática ela é mais importante, ainda mais com um evento dessa proporção, vai ser muito mais importante do que qualquer coisa que possa ser dita. A gente já falou sobre isso, a gente está bastante otimista com esse processo, né? Com desenrolar desse processo na mais alta governança. Sobre a parte social e ambiental, se você pudesse falar um pouquinho do trabalho que vocês têm feito e como é que vocês viram o DNA da CESP, da nova VTRM, que nasce. Uhum. Você sabe que todas as letrinhas do ESG, elas têm sido testadas na CESP já, né, assim, né, ao vivo, né? Você falou, e é verdade, quer dizer, alguns players, alguns analistas de mercado, investidores me perguntam, como é que será a governança da nova empresa, né? Eu falei, espera só um pouquinho, quer dizer, a governança da nova empresa está sendo demonstrada agora, né? Quer dizer, a forma como nós estamos buscando conduzir a essa reorganização societária está expondo a governança dessa nova empresa, essa busca do consenso com o minoritário, essa coisa evitando ruído, evitando polêmica, quer dizer, fazendo uma coisa realmente para construir em partes que se respeitam, que querem algo comum. O objetivo é comum, é ter uma empresa extremamente competitiva em geração de energia, de referência no setor de energia. Isso se constrói junto, isso não se constrói no dissenso, isso se constrói no consenso. Então, assim, a governança está sendo mostrada, né? Então, assim, se você quer entender qual será a governança da nova empresa, presta atenção no que estamos fazendo agora, né? Você mesmo já colocou isso há pouco, né? Você sabe que o aspecto ambiental foi testado esse ano. Esse ano, você também acompanhou, Reno, você sempre esteve muito próximo de CESP. Nós tivemos essa crise hídrica sem precedentes nos últimos 91 anos da estatística brasileira, né, de pluviometria, de chuva. E a gente foi obrigado, em Porto Primavera, por determinação interministerial do governo federal, ONS, a fazer uma redução de vazão importante na usina de Porto Primavera, né? Acho que nós fomos, não só acho eu, houve um reconhecimento, inclusive das entidades governamentais,
é da maneira absolutamente responsável ambientalmente que a gente conduziu essa redução de vazão. Né? Essas coisas, Reno, elas não aparecem quando você faz bem feito, elas aparecem quando você faz mal feito. Né? Então, assim, o fato de não ter dado ruído na imprensa, ruído junto ao Ministério Público, ruído junto a órgãos governamentais, a diversos stakeholders sociais do entorno, significa que eu acho que foi feito de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito cuidadosa, de uma maneira muito responsável ambientalmente. Né? É uma redução importante. Houve né, quer dizer, não é algo corriqueiro. É algo que acontece absolutamente e excepcionalmente. Não havia ocorrido nessas proporções da maneira administrada como foi feita ainda. E eu acho que a gente conseguiu um enorme sucesso de fazer isso com uma responsabilidade ambiental tremenda e acabou sendo reconhecida. Acabou sendo elogiada por várias entidades, a começar das governamentais. E aí nós temos o desafio social, no S da sigla ESG, né? Que é algo que a gente vem perseguindo já há um tempo e que eu acho que o melhor está por vir nesses próximos 2, 3 anos à frente, que é a real conexão com as comunidades das nossas áreas de influência. Depois da privatização, Reno, a gente tem buscado mudar a nossa relação com os municípios, com as comunidades das nossas áreas de influência, nas nossas hidrelétricas e daqui a pouco nos nossos parques eólicos, solares, nas demais hidrelétricas, né? Que é de fato uma conexão verdadeira, de fato uma parceria. Né? E não é só parceria humanitária para acudir na época da Covid, como fizemos, com kits, com aparelhamento de hospitais, com assessoria de consulta virtual por celulares. Nós patrocinamos consultas médicas por celulares naquela emergência da Covid para comunidades bastante carentes das nossas áreas de influência, com aplicativos pelo celular que eles não teriam acesso, infelizmente, em condições normais. Né? Então, assim, a gente pôde levar uma ajuda que eu acho que fez algum diferencial naquelas regiões. Mas, além disso, quer dizer, temos uma parceria na educação municipal, pública, para a gente mudar realmente a estatística desses municípios na educação pública que estão oferecendo para as crianças. Quer dizer, nós estamos propondo parcerias de uma real conexão para não virar um balcão de negócios desses municípios com as usinas, né? com as nossas plantas, para virar realmente uma relação de confiança mútua e de parceria. Esses são os desafios maiores nossos no ISD, que a gente está fazendo ao vivo e a cores. Ele está acontecendo agora, sabe? Ele não é uma promessa ainda. Interessante. E faz todo sentido quando você fala, né? E a gente vê muito, não chama de greenwashing, né? Mas mostra que vocês estão muito conscientes do que tem que fazer, aonde quer chegar, e é um tema super relevante. Eu acho que as empresas, né, de forma geral, todas estavam atrasadas e está todo mundo fazendo um catch-up agora com esse tema, eu acho que mais em voga no momento. Acho que trouxe essas questões que são super relevantes e que você não percebe, mas é o que você falou, né, do trabalho bem feito, né? No futuro, isso traz resultados positivos naturalmente para as empresas, e quando você está num ambiente, o ambiente ao seu redor, ele vira um ecossistema, uma sinergia, e todos ganham, né? Que se retroalimenta. Eu não tenho dúvida disso. A gente já está sendo reconhecido por isso. É bem verdade que a gente não articula a coisa, não é uma empresa que fica comunicando muito, fica anunciando, porque na agenda ESG, sabe, aquele futuro, aquele marketing, eu acho que o mais importante aí é a gente fazer e mostrar o que fez. Óbvio que você precisa comunicar bem, porque do contrário as pessoas não vão saber, no contrário você não multiplica aquela iniciativa, você precisa multiplicar aquelas boas iniciativas, né? E uma das maneiras de multiplicar é através da comunicação. Então, assim, a gente precisa comunicar o que está fazendo, mas a ideia é fazer e depois comunicar, né? Não é ficar falando, fica muito bem feito, a gente mostra o que fez, tenta replicar o que fez. É essa a nossa estratégia. Bem legal, bem legal. Vou abrir um pouco aqui. Tem uns temas que são talvez mais de curto prazo, mas não menos relevantes, né? Porque está acontecendo bastante coisa recentemente, né? Então, vocês conseguiram um avanço substancial no passivo contencioso no último TRI, que foi divulgado. Tem uma questão de fundo de pensão que está em curso. Então, acho que dentro desses temas, deixar aberto e você falar dos principais, do que você acha mais relevante para a gente tratar aqui. Perfeito, vamos falar dos dois.
Com relação, começando pelo primeiro que você citou, o passivo contencioso da CESP, né? Para aqueles que estejam nos acompanhando menos familiarizados, a CESP tem um passivo contencioso, sobretudo cível, bastante relevante, que tem a ver, não somente, mas principalmente a ver, por ocasião do enchimento do reservatório de Porto Primavera, do início de operação da usina de Porto Primavera, a nossa principal usina, ações movidas por trabalhadores na indústria pesqueira artesanal, trabalhadores e empresários na indústria de cerâmica, olaria, de telhas, né? Ou mesmo das alegações de desapropriação com pagamentos insuficientes, algo assim. Essas ações foram se avolumando, se multiplicando, quase como numa bola de neve na CESP estatal, a ponto de que ainda hoje, em que pese uma redução importante, ainda existe, do ponto de vista de contencioso total. Eu estou somando provável, possível e remoto, tudo junto, tal como a gente reporta, algo no entorno de 9 bilhões, né, de passivo contencioso. É um passivo que já foi muito maior que esse. Nós herdamos um passivo na casa de 12 bilhões da privatização. Fôssemos corrigir isso até hoje, não tivéssemos reduzido nada, ele estaria em 15, 16 bilhões. A gente já reduziu algo próximo de 7 bilhões em termos nominais para poder atingir os 9 de hoje. E a gente continua reduzindo. Eu acho que nesse aspecto, Reno, para todos aqueles que nos acompanharam desde a privatização, num primeiro momento a gente endereçou esse passivo contencioso pela miscelânea deles, por várias ações de diversas naturezas que nos parecia estarem prontas ou para serem julgadas ou para serem negociadas. E a gente focou nisso, em particular nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos pós-privatização. Mais recentemente, implementado este ano também, de 21, a gente atacou um outro terço desse passivo contencioso, além da miscelânea, que eram dos oleiros, né? Ações movidas por trabalhadores de olarias do entorno da usina, que alegadamente tiveram a sua renda diminuída, o seu emprego ameaçado ou perdido, algo assim. A gente propôs, a nossa principal ação é uma ação dos oleiros do município de Panorama, aqui no estado de São Paulo. Esse ano nós propusemos, com mediação judicial, acertada em juízo, no juiz da primeira instância, que ainda está para julgamento a ação, uma busca de acordo. E nós conseguimos a adesão de 25% daqueles reclamantes, ou pelo menos dos arrolados como reclamantes, né? Agora a gente parte para uma segunda. Então, nós pagamos um valor equivalente a 1% do valor inicialmente reclamado, 1%, e resolvemos 25%, 1/4 daquela ação. Agora, nós, naquela mesma ação, Reno, nós estamos partindo para um saneamento daquela base, porque eram originalmente 2.200 reclamantes, 1/4 disso já está resolvido, e dos 1.500 reclamantes que sobraram, existe uma questão de adequação dessa base, para saber se são 1.500 reclamantes legítimos ou não, ou se essa base está poluída por reclamantes ilegítimos. Esse é o nosso próximo passo nessa ação. A terceira a etapa deste processo é a gente começar a potencial negociação da parte dos pescadores, que se a gente puder, né, o passivo contencioso da CESP quase que se divide em 3/3 de montantes algo parecidos. São os ceramistas, são os pescadores e são a miscelânea, os outros variados que eu citei inicialmente. A terceira etapa é o último terço que falta, que é uma potencial negociação com pescadores. O início dessa negociação, né? A gente está imbuído disso. Não será inicialmente uma negociação com as 2 ações civis públicas que temos de pescadores, as 2 ACPs, seria na parte remanescente de pescadores que não são as ACPs, que são muito relevantes. Só essa parte remanescente de pescadores, fora as 2 ACPs, soma R$ 1,5 bilhão, né? Então, a gente vem, inclusive nesse 4º trimestre, muito focado na potencial negociação dessa parcela. Se possível, para mostrar resultados ainda neste 4º trimestre. Estamos muito animados com essa possibilidade. Se a gente for bem sucedido aí, Reno, a gente inaugura a última fase que faltava para a gente começar a ancorar o valor desse contencioso passivo, que é a negociação em bases realistas, em valores que tenham respaldo, inclusive judicial, para acordos nessa ação. E a gente já conseguiria precificar quase que a totalidade, precificar por acordos realizados e por julgamentos, precificar quase a totalidade do passivo contencioso da CESP. É isso que a gente está buscando, Reno. Espero entregar nesse 4º tri aqui. Não acabou ainda, tá? A bola está no jogo.
Legal. E o passivo do fundo de pensão, que eu acho que é uma coisa que está ongoing agora, essa discussão. Sim, o passivo atuarial, desde o início, a bem da verdade, ele sempre inspirou bastante cuidado da nossa parte, né? O passivo atuarial da CESP, os seus participantes, eles são sobretudo aposentados e pensionistas, né? De aposentados. Dos 6.000 participantes que compõem os planos de aposentadoria da CESP, 5.800 são basicamente um pouco menos de 5.800, a quase totalidade são aposentados e pensionistas. Os funcionários ativos e autopatrocinados é uma minoria nesse processo, né? E os benefícios são atrelados ao IGPM e não a outros índices de inflação, a exemplo do IPCA, por exemplo, inclusive atualmente. Então, nos últimos 2 anos, 2020, ano passado, e este ano de 2021, foi punitivo para nós, à medida em que houve um descolamento importante da variação do IGPM em relação aos demais índices de inflação ao consumidor, a exemplo do IPCA, né? Tanto ano passado quanto este ano, a bem da verdade. E isso foi uma das razões, não a única, mas uma das razões importantes para uma majoração do déficit atuarial da CESP. Nós, desde 2019, a gente já havíamos identificado o potencial risco deste passivo atuarial e a gente já veio com medidas mitigatórias. Atualmente, a gente vem em execução de 2 medidas importantes. Uma delas uma ofertar, de uma forma voluntária, a potencial migração de uma parte desses participantes de sair dos seus planos de renda vitalícia e ir para planos de contribuição definida. Tal como nós, novos funcionários da CESP pós-privatização, temos, né? Pós-privatização não há mais que se falar em renda vitalícia para os novos entrantes. Então, a gente vem nesse processo de migração, ele foi recentemente aprovado pela Previc, nós já estamos nas janelas, já estamos na janela de adesão. Nós esperamos concluir esse processo de migração, que eu reafirmo, ele é voluntário, mas ele tem uma campanha de educação do participante importante, até fevereiro do ano que vem, mais 3 meses à frente. Então, esse é uma medida importante de mitigação. Há vantagens para uma parcela importante desses participantes em fazer a migração, tem a ver com renda, tem a ver com patrimônio sacado, tem a ver com herança, espólio em herança, enfim, não cabe aqui detalhar, mas há vantagens para essa migração, para uma boa parcela desses participantes, e a gente vem trabalhando nisso. Uma segunda iniciativa é uma negociação de uma eventual mudança do indexador do IGPM para o IPCA, por exemplo, para índices de inflação que corrijam, que garantam uma correção de renda para o participante, mas que ao mesmo tempo proteja aquele fundo de descolamentos que o possa inviabilizar ou que possa levar à adoção de medidas ainda mais drásticas, que não é o objetivo aqui, né? O objetivo é a gente equilibrar esse plano, e a mudança de indexador é uma outra iniciativa importante nesse reequilíbrio. Então a gente já vem trabalhando, não é de hoje, nessa mitigação do risco, e eu estou bastante otimista, positivo com essa evolução, né? Legal. A gente está com 2 minutinhos só, Mário, para encerrar aqui. Uma pergunta que veio de um dos participantes, o Sérgio, como fica o dividendo para esse ano relativo a 2021? Eu acho que a fusão, ela só ocorre no ano que vem, né? Como fica a política de dividendo para esse ano? Vocês vão se recordar, Sérgio, todos aqui, que a CESP, atualmente a alocação de capital da CESP é muito simples, né? Porque nós ainda não estamos, CESP per se, numa estratégia de crescimento, né? A reorganização endereça a nossa estratégia de crescimento futura da nova empresa a ser criada, mas CESP não. Então a nossa alocação de capital, ela é uma alocação de capital, a geração de caixa, o CAPEX é muito reduzido, porque as usinas são muito bem mantidas, são parques, em particular Porto Primavera recente, são parques novos. O CAPEX de manutenção ele é bastante pequeno em termos relativos. Então, a nossa estratégia, e também tampouco faz sentido ficar empilhando caixa aplicado a CDI, se vocês, investidores, têm uma alocação melhor para esse caixa, como de fato tem, né? Então, a gente continuará sendo um bom distribuidor de dividendos, eu diria, até que a gente atinja um novo contexto de reorganização e ali se redefina, eventualmente, uma nova política de dividendos que combine um bom pagamento de dividendos, na continuidade, com uma estratégia de crescimento bacana, agressiva, adequada para o novo momento.
né? Então, eu acho que Sérgio e demais investidores deveriam esperar uma continuidade da CESP como boa pagadora de dividendos nesse limiar aí de uma nova reestruturação. Mário, a gente está no limite do tempo aqui. Muito obrigado pela participação. O nosso evento vai continuar aí com vários painéis também super interessantes. Mais uma vez, obrigado, Mário. Parabéns novamente, viu, a vocês todos da Frontier pelo evento. Parabéns mesmo. É algo inusitado, quer dizer, é uma base de uma grande asset de referência como vocês fazerem algo assim. Parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo espaço que vocês deram a gente da CESP e obrigado pelos participantes aqui. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.